Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram. Bancasesp, Polícia Federal 2018. Em redes de comunicação de dados, existem 3 modos de transmissão. O simplex, em que os dados circulam em apenas um sentido, o half duplex, em que os dados circulam nos 2 sentidos ao mesmo tempo, e o full duplex, também conhecido por ligação de alternância. E tem errado. A questão inverteu half duplex e full duplex. Half duplex. Os dados circulam nos 2 sentidos, mas de forma alternada. Ambos podem transmitir e receber dados, porém nunca simultaneamente. Full duplex. Os dados circulam nos 2 sentidos ao mesmo tempo. Bancasesp, Polícia Federal 2018. Uma das vantagens da rede de computadores com tipologia mesh é a varredura de diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente. Item correto. A topologia mesh, malha, possui a vantagem de poder varrer diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente. A internet funciona como uma malha, logo, pacotes transmitidos entre 2 máquinas podem percorrer caminhos distintos até chegar ao destinatário final. Observação: tecnicamente, não é tipologia mesh, mas topologia mesh. Bancasesp, Polícia Federal 2018. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e os outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo. Em uma rede local que possui a topologia estrela, podem ser utilizados switches para integrar a comunicação entre os computadores? Item correto. Na topologia em estrela, os equipamentos são conectados a um nó central concentrador para integrar a comunicação entre os computadores. Em geral, o nó concentrador pode ser um hub ou um switch. Bancasesp TRT 2011. Um hub é um equipamento que permite a integração de uma ou mais máquinas em uma rede de computadores, além de integrar redes entre si com as características principais de escolher qual é a principal rota que um pacote de dados deve percorrer para chegar ao destinatário da rede. E tem errado. O hub recebe dados e os distribui para todas as outras máquinas em broadcast, ou seja, sem escolher a principal rota. Roteador escolhe a principal rota e é o responsável por encaminhar os pacotes de dados entre origem e destino. Bancasesp 2017, TRF, Cargo Oficial de Justiça. Apesar de se tratar de procedimento inquisitorial, no qual não se possa exigir a plena observância do contraditório e da ampla defesa, a assistência por advogado no curso do inquérito policial é direito do investigado, inclusive com amplo acesso aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao direito de defesa. Item correto. Apesar de não haver, no inquérito policial, a necessidade de garantia dos postulados da ampla defesa e do contraditório, o indiciado tem o direito de estar representado por advogado que, inclusive, deverá ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, o que não inclui diligências ainda em curso, conforme súmula vinculante 14. Bancasesp 2017, TRF, Cargo Oficial de Justiça.
O arquivamento do inquérito policial, determinado por autoridade judiciária competente, a pedido do Ministério Público, com fundamento na atipicidade da conduta, por fazer coisa julgada material, obsta seu desarquivamento em razão do surgimento de novas provas. Item correto. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material, impedindo a retomada futura das investigações, ainda que haja o surgimento de novas provas. Banca CESP 2017, TRF, Cargo Técnico Judiciário. Mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas diligências. Item correto. O arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia não faz coisa julgada material, podendo a autoridade policial proceder a novas diligências, mas isso só poderá ocorrer caso a autoridade policial tenha notícia de prova nova na forma do artigo 18 do CPP. Observação: apesar de aparentemente incompleta a assertiva, o CESP entendeu que a afirmativa está correta. CESP 2017, TRF1, Técnico Judiciário. Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá se encerrar em até 10 dias, contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão. Item errado. A prisão não precisa ser necessariamente a prisão preventiva. Pode ser, por exemplo, prisão temporária ou em flagrante. O prazo de 10 dias, por ser um prazo material, é contado a partir do próprio dia da prisão. CESP 2018, PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, por ser um instrumento de informação pré-processual, o inquérito policial é imprescindível ao oferecimento da denúncia. Item errado. O inquérito policial é dispensável, já que a sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o inquérito policial não precisa ser instaurado. NC ou FPR, Cargo Técnico Contabilidade 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Item correto. O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Bens e direitos são os elementos positivos do patrimônio. Obrigações representam os elementos negativos do patrimônio. NC, UFPR, Cargo Técnico, Contabilidade 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que o controle é feito por meio da coleta, armazenamento e processamento das informações a respeito de um patrimônio. Item correto. Coletar, armazenar e processar são ações relacionadas ao controle do patrimônio. NC, UFPR, Cargo Técnico, Contabilidade 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que o objetivo final da contabilidade é o controle de gastos de entidade. Item errado.
O objetivo final da contabilidade é fornecer informações úteis aos diversos usuários das demonstrações contábeis. Bancasesp, TRE 2013. As normas constitucionais de eficácia plena não admitem qualquer tipo de regulamentação legal. Questão errada. Apesar de não dependerem de nenhuma norma infraconstitucional para produzirem todos os seus efeitos, não há óbice a que sejam regulamentadas. As normas de eficácia limitada são aquelas que a Constituição Federal regulou suficientemente. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada dependem de regulamentação para produzirem todos os seus efeitos. Não foram reguladas suficientemente pela Constituição Federal de 88. Bancasesp, Câmara dos Deputados, 2014. As normas constitucionais de eficácia limitada não produzem qualquer efeito no momento de sua entrada em vigor, dada a necessidade de serem integradas por meio de emenda constitucional ou de lei infraconstitucional. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada possuem eficácia mínima, produzem imediatamente, desde a promulgação da Constituição, efeito negativo e efeito vinculativo. Efeito negativo: revogação de disposições anteriores em sentido contrário e na proibição de leis posteriores que se oponham a seus comandos. Efeito vinculativo: obrigação de que o legislador ordinário edite leis regulamentadoras sob pena de haver omissão inconstitucional. Bancasesp, Câmara dos Deputados, 2014. As normas constitucionais de eficácia contida gozam de eficácia plena enquanto não houver restrição, podendo seus efeitos ser limitados apenas pela atuação do legislador infraconstitucional. Questão errada. É correto que as normas constitucionais de eficácia contida gozam de eficácia plena enquanto não houver restrição, mas, diferentemente do que afirma a questão, seus efeitos podem ser restringidos não só pela lei, mas também pela própria Constituição e por conceitos éticos jurídicos indeterminados. Bancasesp, TJ 2014. As normas programáticas que veiculam princípios a serem cumpridos pelo Estado podem ser exemplificadas, entre outras, pela previsão constitucional de proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos. Questão correta. As normas programáticas estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional. Por exemplo, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Artigo 6º, inciso 20, Constituição Federal. Bancasesp, STM, 2018. Provimento é o ato emanado da pessoa física designada para ocupar um cargo público por meio do qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada. Item errado. Provimento é o ato emanado da autoridade competente pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público com a designação de seu titular. O ato da pessoa física designada para ocupar o cargo pelo qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada é o exercício. Bancasesp, STM, 2018. A legislação que dispõe sobre o regime estatutário prevê a possibilidade de o servidor público, em determinadas hipóteses, pedir remoção para outra localidade, independentemente do interesse da administração pública. Item correto. A remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, artigo 36. A remoção poderá ser realizada em 3 hipóteses.
1. De ofício, no interesse da administração. 2. A pedido, a critério da administração. E 3. Pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Bancacesp, ABIN 2018. O estágio probatório inicia-se na data da posse do agente público, findando-se com o término do prazo de 3 anos. Item errado. O estágio probatório inicia-se na data do exercício do agente público e não da posse. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. CESP, TRF, Cargo Técnico 2017. O CDH solicitou ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos que estabelecesse, até o final de 2017, um grupo de peritos internacionais e regionais, por um período de pelo menos um ano, a fim de monitorar e relatar a situação dos direitos humanos no Iêmen. A substituição da expressão afim pelo vocábulo afim não prejudicaria a correção gramatical e o sentido original do texto. Item errado. A fim de indica finalidade. A fim é adjetivo e significa semelhante. Bancacesp, Polícia Federal, 2013. Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto, nem para seu sentido, caso o trecho, a fim de solucionar o litígio, fosse substituído por a fim de dar solução à demanda. Item errado. Haveria prejuízo. A locução indicativa de finalidade é a fim de, escrita separadamente. Bancacesp, Funpresp, Conhecimentos Básicos 2016. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por quê. Julgue o item que se segue. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão porque poderia ser substituída por o porquê. Item correto. A banca apenas pede para trocar a locução com o sentido de por qual motivo, pelo substantivo direto. O porquê, que é o mesmo que o motivo. Não sei porquê. Por qual razão? Não sei o porquê. A razão. Bancacesp, Superior Tribunal de Justiça, 2018. Julgue o item a seguir. Considerando esses pressupostos como obviamente ligados à noção ocidental de dignidade humana, que se diferencia das de outras culturas, a pergunta a ser feita é: por que a universalidade dos direitos humanos é uma questão que se tornou tão inflamadamente debatida? Item errado. Temos uma interrogativa direta com ponto de interrogação. Então, devemos usar porque separado e sem acento, pois não está antes de pausa. Bancacesp, Seduc, Conhecimentos Básicos, 2018. Por que falharam os programas de formação? Talvez porque se tenha insistido na crença da transferibilidade linear de saberes pretensamente adquiridos. Talvez porque se tenha esquecido que o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a locução porque poderia ser substituída por porquê no trecho. Por que falharam os programas de formação? Item errado. Esse porquê
é separado e sem acento, pois temos uma interrogativa direta. O porquê, junto e sem acento, é conjunção, como ocorre na resposta da pergunta. Banca CESP, DPEM 2013. Ex-presidiário, condenado a mais de 100 anos de prisão por assalto à mão armada e homicídio, Luiz Alberto Mendes Júnior teve uma vida que renderia um belo filme de ação. Mas o protagonista decidiu tomar outro rumo, dedicou-se à literatura e hoje é um autor de sucesso. Julgue o seguinte item. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir condenado a mais de 100 anos, L1, por condenado a mais de 100 anos. Item errado. A é verbo e indica tempo decorrido. Não pode ser substituído por a. O contrário também é verdade. Aqui temos a ligando o tempo à palavra condenado. Esse tempo de condenação ainda vai decorrer, então substituir por a causaria erro ortográfico, porque não há como presumir pelo texto que haja ideia de tempo decorrido. Banca CESP, Polícia Federal, cargo papiloscopista 2018. Julgue o item quanto à correção gramatical e à coerência e à coesão textual. Vale dizer, a possibilidade de se usar essa técnica tem a ver diretamente com a existência de registros dentários. Item errado. Haver é verbo. Para dizer que algo possui relação com alguma coisa ou pertinência, usamos haver. A possibilidade de se usar essa técnica tem a ver diretamente com a existência. Banca CESP, PRF, Agente Administrativo 2012. O triângulo de sinalização deve ser posicionado a alguns metros do automóvel acidentado. A correção gramatical do texto seria mantida se no trecho posicionado a alguns metros o termo a fosse substituído por a. Item errado. O triângulo de sinalização deve ser posicionado a distância de alguns metros do automóvel. O a só deveria ser usado se expressasse tempo decorrido ou distância decorrida. Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram.